pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Na nossa aula de hoje, dia 16 de setembro, a gente vai discutir um pouco sobre essa ideia, né, do que significa trabalhar, qual a importância do trabalho nas nossas vidas e também qual a importância do estudo. Aqui, durante o mês de setembro, a gente tem discutido muito sobre a função da escola nas nossas vidas, nas nossas tomadas de decisão, na construção de um pensamento crítico. E é claro que quando a gente chega no ensino médio, né, já na última etapa da educação básica, é muito comum que vocês comecem a se questionar sobre a importância da escola, sobre a importância do ensino médio e, ao mesmo tempo, a importância do trabalho. Afinal de contas, a gente vive dentro de uma sociedade baseada no dinheiro, né? Dentro de um sistema capitalista. Então, que a gente precisa comprar, porque saúde, educação, a luz, a água, o aluguel, né, tudo isso é uma mercadoria, a gente paga por esses serviços. Então, é algo comum que a gente começa a se questionar em relação ao trabalho. Então, a gente já fez essas discussões aqui sobre a história do trabalho, como ele vem se modificando ao longo do tempo, e na nossa aula de hoje a gente vai fazer um pouco essa comparação, tá certo? Bom, então vamos lá. O objetivo da nossa aula hoje é justamente fazer com que vocês consigam compreender, entender um pouco as suas escolhas pessoais. Aqui no ensino médio, a gente trabalha muito a ideia da autonomia, que é quando você tem a capacidade, de uma forma consciente e crítica, de tomar decisões. Claro, também tendo a responsabilidade de entender que nem toda decisão, na verdade, toda decisão, toda escolha que a gente faz cria consequências, né? E a gente também precisa ter esse senso crítico de que muitas vezes as consequências também podem ser negativas, ou não necessariamente negativas, mas elas podem ali te incomodar em um determinado ponto, né? Pode acontecer algo que você não estava esperando, mas também entra a questão de que a gente precisa ali se responsabilizar, né? Afinal de contas, nós tomamos uma decisão por conta própria. Bom, então, para a gente iniciar aqui a nossa aula, a gente vai começar a discutir muito sobre o mercado de trabalho e relacioná-lo também à educação, né? Porque desde que a gente é ali criança, a gente sempre escuta que é preciso estudar para garantir um bom emprego. Não é verdade? Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso em algum momento da vida de vocês, de que é preciso estudar, porque em algum momento aquele estudo vai te servir para que tu consiga, né, encontrar um bom emprego dentro da sociedade que tu vive. E aí é muito importante a gente refletir, porque qual é a questão aqui? Será que a escolaridade, ela influencia de fato nos cargos e nos salários? Será que frequentar uma escola é importante apenas para te fazer entrar em um curso superior que teoricamente vai te possibilitar muito dinheiro? Por isso que nós já discutimos aqui, gente, sobre a função da escola nas nossas vidas, de compreender que a escola, ela também vai muito além de você conseguir um emprego no futuro. Como eu expliquei, né, a escola, ela tem esse papel de fazer com que a gente desenvolva um pensamento crítico, de fazer com que a gente entenda, de fato, a sociedade que nós estamos inseridos, tá certo? E aí, quando a gente relaciona aqui a escolaridade com o cargo, com o salário, né? Eu vou trazer aqui alguns exemplos. De fato, a escolaridade ela acaba impactando nisso, né? A escolaridade ela tem a influência sobre a nossa vida profissional. Lembra que a gente discutiu isso aqui já em uma aula, em que a gente falou, né? Eu trouxe alguns casos de que, relacionando ali alguns quadros do IBGE, relacionando que quando, né, o desemprego no nível ali da escolaridade do ensino fundamental, ensino médio e o ensino superior, né? Mas a ideia aqui, gente, é que o fato da escolaridade ela influenciar no teu cargo e no teu salário lá quando tu estiver, né, desenvolvendo uma atividade profissional, isso não quer dizer que o diploma do ensino superior completo ele vai te garantir um emprego de fato, né?
No entanto, a gente sabe que ele te dará uma alta vantagem competitiva e se tornará um grande diferencial, mas a gente precisa entender, de fato, o momento em que o Brasil está vivendo, né, com um número de pessoas desempregadas muito grande. Então, gente, a escolaridade, ela é fundamental para que a gente consiga garantir, para que a gente consiga aumentar, né, a empregabilidade dentro do nosso país e também pensando aqui na sua vida enquanto indivíduo, né, a importância da escola para tu conseguir desenvolver um pensamento crítico, para tu conseguir entrar numa universidade, porque quando tu for fazer lá a prova do Enem, é isso que vai esperar, né, a prova, ela espera isso do estudante, que ele consiga fazer uma redação, defender seus argumentos, ter coerência nos argumentos, ter fontes para poder citar, né, entender de fato que você tem argumento para defender uma ideia de que você acredita, que isso faça sentido, que isso esteja ali também, né, de acordo com a Constituição Federal, em que você respeite o direito de outras pessoas. Tudo isso está envolvido. E também tem lá a questão de tu entender um pouco sobre a história, a política, a economia do teu país. E é claro que isso vai te garantir, né, entrar dentro de uma universidade de uma forma muito mais consciente, né. Então é a partir do ensino, em especial o superior, que a gente consegue, né, na teoria. E por que eu digo na teoria? Porque é sempre muito importante a gente fazer aqui recortes sociais. Porque se eu digo que todas as pessoas que terminam o ensino superior, elas vão ser absorvidas no mercado de trabalho, eu não posso fazer essa afirmação, porque a gente sabe que não é isso que acontece. Porque nós temos, né, gente, uma grande quantidade de brasileiros com ensino superior que, infelizmente, também se encontram aí desempregados ou tendo que trabalhar de uma forma informal para poder garantir seu sustento. Então, tudo que a gente for discutir aqui durante a nossa aula vai ter esse recorte social, tá certo? Então, olha só. Eu trouxe aqui um estudo de caso para a gente poder analisar. Então, olha só. Foi tirado do link aqui da página Agência Jovem. Bom, de currículo em currículo entregue, fui chamada para trabalhar como menor aprendiz, o que requer, além das tarefas da empresa, estudo técnico financiado pela instituição. Estava feliz, pois eu tinha encontrado meu lugar, nada como o primeiro salário. Quando terminei o ensino médio, com 17 anos, não queria ficar parada e os estudos precisavam continuar. Eu tinha sede disso, mas aí, né, fica tudo muito complicado. Eu conciliava o meu emprego com uma faculdade privada, o transporte ainda era apertado, né, porém o ônibus e o metrô serviam como uma sala de aula para completar as tarefas acadêmicas. Olha aqui, gente, isso aqui na verdade é uma história para a gente poder ver, para a gente fazer problematizações, né? Porque olha, o que que é complicado? Quando, a ideia aqui dessa personagem, né, ao mesmo tempo em que ela trabalha, ela ainda paga uma universidade privada, né, e ela ainda tem ali, ainda faz todo esse percurso de transporte público, e é claro que não tem como, né, eu já vou começar aqui a discordar dela. Não tem como em um transporte ele ser uma sala de aula? Vamos questionar isso aqui dela, né. Bom, já no segundo semestre da faculdade, ela conseguiu tão sonhado estágio, né? A minha entrega ao emprego era maior ainda. E então as necessidades foram aumentando, tanto dentro de casa como também a mensalidade dos meus estudos. O estudo voltou à tona. Comecei a estudar para o vestibular novamente. Tinha anseio por uma universidade pública, isso enquanto estagiava. Consegui, né, ela entrou na universidade pública e agora estudo muito mais e ainda trabalho. Mas o significado que isso tudo tem na minha vida é a ideia de que ela fez o quê? Ó, ela está te dizendo que ela adquiriu a autonomia, né, a valorização que aplica às coisas e o conhecimento que ela descobriu e as capacidades dela também, né. Então, gente, olha, essa ideia de estudar e trabalhar, a gente precisa analisar, cada pessoa que está aqui assistindo essa aula agora vive dentro de uma realidade, né, isso não tem como a gente fazer um julgamento
de que forma, né? Qual é a realidade que você vive? Então, você é que vai ter essa capacidade de analisar. Porque, olha, vocês aqui, né, estão tendo essa oportunidade de poder estudar, de se preparar para passar numa universidade pública. É claro que existem algumas pessoas que de fato têm a necessidade e precisam trabalhar enquanto ainda estão dentro do ensino médio, né? Por isso que, inclusive, nós temos o menor aprendiz, que eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso também. E aí é muito importante a gente entender, né, que tudo também é uma fase. Olha o que que ela diz, né? Na ideia de que ela entra começa a trabalhar para poder pagar os estudos, mas ao mesmo tempo ela não tem tempo para nada. Porque, olha, é claro que essa pessoa ela vai ficar extremamente cansada ao final do dia, né? E isso tem sido uma característica muito comum na juventude brasileira que estuda e que trabalha, porque é cansativo você passar uma média de talvez 8 horas dentro de um trabalho e à noite você ir para uma universidade, e é a realidade, né, de fato que existe aqui no país que a gente vive, né? Justamente porque também é muito complicado se manter dentro de uma universidade pública. A gente está tendo aí uma redução drástica, né, de bolsas para mestrado, doutorado, para os programas dentro das universidades públicas, como o PIBID, o PIBIC, né? Então, é algo que justamente possibilita o estudante a permanecer dentro de uma universidade, né? E aí tu pode fazer um estágio não remunerado, né? Então, eu vou ainda falar um pouquinho mais sobre isso aqui, mas antes disso, a gente precisa compreender primeiro um pouco sobre a Constituição Federal no Brasil de 1988. Né? Porque tudo que a gente vai falar aqui em relação ao mundo do trabalho é baseada na Constituição Federal. Né? E por que é muito importante a gente falar sobre isso, gente? Porque, olha, os nossos direitos trabalhistas é algo muito recente. Né? Os direitos trabalhistas no Brasil é durante o governo, né, do período conhecido como a ditadura varguista, quando Getúlio Vargas estava no poder, ali na terceira fase do seu governo, que é o Estado Novo, de 1937 até 1945. Então, a CLT, que são as nossas leis trabalhistas, é de 1943. Não tem nem 100 anos que a gente tem leis trabalhistas no Brasil. E foi uma conquista, de fato. Por que uma conquista? Porque o próprio povo, né, ali aquela classe trabalhadora no início do século XX, que reivindicava esses direitos, gente. E ao longo, né, da história do Brasil, a gente ainda passou por uma ditadura militar que termina em 85 e a gente tem uma Constituição em 1988. E essa Constituição é a que a gente se utiliza até hoje, é justamente ela como a base, que a gente tem os nossos direitos sociais garantidos, tá certo? Então, olha só o que que diz o artigo 6 da Constituição Federal. São direitos sociais, lembra que na nossa aula de cidadania, direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, né, na forma desta Constituição. Então, isso aqui são direitos sociais. Basicamente, são os direitos básicos para que uma pessoa ela consiga ter dignidade de viver dentro dessa sociedade. Porque, gente, é o mínimo, é a educação, é a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, né? Então, pensa que na questão da alimentação, por exemplo, o Brasil a gente voltou para o mapa da fome. São 33 milhões de pessoas vivendo com insegurança alimentar. Né? Então, isso é muito importante para a gente refletir, que é um direito básico que não está sendo colocado em prática, né? Que é justamente o da alimentação, gente. Então, ainda dentro dessa Constituição,
Lá no artigo 205 fala: a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, né? O Estado, enquanto uma instituição social que administra uma nação. Então, é função do executivo, a prefeitura, o governo do Estado, a presidência da República, é uma obrigação oferecer saúde também, né? Oferecer educação gratuita e de qualidade, porque está lá na Constituição Federal, que diz que é um direito de todos e que deve ser um dever do Estado e da família. A família, ela precisa se responsabilizar. Uma pessoa que está lá, né, que registrou uma criança, que tem uma criança na sua responsabilidade, ela precisa ir lá fazer a matrícula de uma criança na escola, porque se ela não fizer isso, né, ela pode ser justamente ser investigada, ser processada pelo Estado, porque ela não cumpriu com o seu dever, né? Também está dentro da Constituição Federal. Então, isso será promovido e incentivado, olha, com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento de uma pessoa. Ou seja, a escola, a educação, ela é a base para que uma pessoa ela consiga ter um bom desenvolvimento físico, psíquico e intelectual, para que ela consiga, né, se preparar para o exercício da cidadania e também para a sua qualificação para o trabalho, né? Então, tudo isso aqui dentro da própria Constituição. E aí, olha, a educação é um dever do Estado e da família. O Estado deve garantir a educação básica, obrigatória e gratuita, gente. Dos 4 aos 17 anos de idade é obrigatório. Também está lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é um dever do Estado e da família. Uma criança de 4 aos 17 anos de idade, ela precisa estar matriculada em uma escola, né, desenvolvendo aí o seu trabalho em relação ao seu corpo, o seu psicológico, a sua capacidade de tomada de decisões, o desenvolvimento do seu conhecimento, do seu pensamento crítico. E por quê? Porque se entende que uma criança de 4 anos e um adolescente de até 17 anos de idade é uma pessoa menor de idade, ainda não tem a capacidade de tomar decisões por conta própria, né? Então, ainda não tem também muito filtro social para compreender a importância da educação. Então, o Estado, quem que disse isso? Bom, estudos em relação de psicologia, né? Então, o Estado diz, beleza, se esse ser humano aqui não tem essa capacidade, a família e o Estado se responsabiliza para que essa pessoa ela esteja matriculada em uma escola. Olha, ainda na Constituição Federal, é dever do Estado com a educação, né? O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica, obrigatória e gratuita, como nós vimos, dos 4 aos 17 anos de idade. Outro artigo, 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, olha aqui, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso é importante vocês compreenderem, porque vocês são pessoas que vivem dentro de uma sociedade. Vocês precisam compreender os seus direitos, porque fica parecendo, então eu só tenho direitos quando eu for uma pessoa adulta, que eu trabalho e eu pago impostos. E não, desde uma criança até um adolescente de 17 anos de idade também tem seus direitos. Então é muito importante que vocês consigam compreender isso, tá certo? E aí, ó, são eles: a vida, a saúde, a alimentação, a profissionalização, o lazer, né, o acesso à cultura, à liberdade. Bom, ainda dentro da Constituição,
Olha, é da família da criança, do adolescente, do jovem e do adulto, a ideia de garantia de acesso do trabalhador adolescente e do jovem à escola. Então, também tem a possibilidade, né, dentro da Constituição, de um adolescente trabalhar em um determinado período, que é conhecido como jovem aprendiz. E aqui vocês estão vendo o Estatuto da Criança e do Adolescente. E olha só, do direito, o que é que diz o artigo 53 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente a oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do adolescente trabalhador. Entra aqui, gente, a questão do EJA, né, que é a educação de jovens adultos, né, que já é quando a pessoa geralmente ela trabalha e ela precisa estudar, e ela acaba, né, estudando à noite. Então, também foi lá no ECA que colocaram como obrigatório que tivesse aula educação noturna. Por que isso? Porque a gente vive dentro de um país com uma grande desigualdade social e que existe um abandono da escola, né, por parte dos adolescentes devido à dificuldade financeira. Então, a pessoa ela se pega numa situação, poxa, eu estou aqui passando fome, né, a minha família está abaixo da linha da pobreza, eu vou trabalhar, porque o estudo, ele não é algo que te dá um retorno imediato, né, é um caminho, é por isso que a gente passa uma média de 16 anos, né, dentro da educação básica, depois tu ainda vai para o ensino superior, então é algo a longo prazo. E o trabalho não, teoricamente tu vende ali a tua força de trabalho, no final do mês tu consegue ter um salário, não é isso? Então, é normal isso acontecer, justamente porque o Brasil vive numa desigualdade social muito grande. Não é normal, é comum, né? Porque a gente não pode normalizar esse tipo de ação. Então, o próprio Estado, né, como ele não consegue, o poder público dar conta, né, de resolver essa questão do abandono, então se cria uma estratégia de, olha, beleza, então você trabalha, não tem como você sair desse trabalho, e aí tu estuda em um outro turno, tá certo? Isso também está lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, olha só, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, né, salvo em alguma condição dele ser aprendiz, a proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada pela legislação especial e considera-se aprendizagem a formação técnica profissional, né? Então, menos de 14 anos não dá. Do direito, o capítulo 5 do ECA, do direito à profissionalização e à proteção no trabalho, a formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes tópicos: garantia de acesso à frequência obrigatória ao ensino regular. Para você ser um jovem aprendiz, você precisa estar matriculado de acordo com a legislação do estado, da cidade que você vive, em uma escola, então você pode estar matriculado naquela escola, e em um outro turno você trabalhar, ou seja, tu pode estudar pela manhã e trabalhar no período da tarde, certo? A atividade ela precisa ser compatível com o desenvolvimento do adolescente. Precisa ser alguma atividade que tu vá desenvolver que seja compatível com a tua idade, com o teu corpo. E também, olha, precisa ter um horário especial para o exercício das tuas atividades. Por quê? Porque não tem como, né, gente? Na teoria, né, tu trabalha de 8 até o meio-dia. Depois tu entra na escola 1 e sai 6h20. Tu chega em casa, provavelmente tu vai estar cansado, né? Então é a ideia de que dentro do próprio trabalho também existe um horário especial para que tu consiga estudar. Porque à noite a pessoa ela já chega cansada, ela precisa descansar, não é isso? Bom, ainda dentro do ECA, ao adolescente aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e também previdenciários.
né? Ou seja, você, enquanto um estudante, tu também tem os teus direitos, né? Enquanto um menor aprendiz, porque a gente tem um menor aprendiz, tem um estagiário lá na universidade, mas aqui, enquanto menor aprendiz, você também tem todos os seus direitos trabalhistas assegurados, tá certo? E ao adolescente que seja PCD, uma pessoa com deficiência, também é assegurado. Inclusive, hoje, em relação à legislação trabalhista, as empresas elas também precisam ter um número ali de funcionários que apresentem alguma deficiência. Então, por exemplo, uma empresa que tenha até 200 funcionários, ela precisa de 2% do quadro de funcionários portadores de alguma deficiência. Né? Uma empresa que tenha mais de 1.000 funcionários, então precisa ter ali uma média de 5% do seu quadro de funcionários serem portadores de alguma deficiência, né? Justamente para que a gente consiga estabelecer uma sociedade e uma empresa, uma organização que ela seja mais inclusiva. Olha, ainda dentro aqui do ECA, o artigo 67, ao adolescente empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido a entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho. Olha só, você, né, se por acaso, professora, quero ser menor aprendiz, né, porque vocês já estão no ensino médio, você pode ser menor aprendiz a partir dos 14 anos de idade. Então, o menor aprendiz, ele não pode trabalhar, no período da noite. É sempre ou no período da manhã ou no período da tarde. Realizado entre as 22 horas de um dia, né, e as 5 horas do dia seguinte, ok. Também não pode trabalhar, desenvolver nenhuma atividade que seja perigosa. Por isso mesmo a ideia, né, os trabalhadores que trabalham no período noturno recebem, justamente, também está lá na legislação trabalhista, que você está desenvolvendo uma atividade que pode, representar algum risco de vida para você. Então você precisa receber um adicional, porque tu está colocando ali a tua vida em risco, né, tá lá na Constituição Federal também. Outro ponto aqui que um menor aprendiz realizado não pode desenvolver nenhum trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Né? Realizado em horários também não pode. Realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Aí você pode perguntar, professora, mas você aqui não leu que o ECA, né, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é preciso o próprio Estado oferecer o ensino noturno. Sim, tem o ensino noturno, mas é o EJA, que já são jovens, que já é uma outra categoria. Inclusive, a gente também tem o Estatuto da Juventude, que já se enquadra dos 18 anos até os 29 anos de idade. Né? Agora, o ECA não, é até geralmente, né, se tem mais ali uma relação dos 4 até os 17 anos de idade. Então, é diferente. Bom, o adolescente tem o direito à profissionalização, por isso mesmo que hoje tem sido cada vez mais comum o ensino, né, que se relaciona o ensino regular, em que você faz o seu ensino médio, né, todas as séries, todas as disciplinas que costumam estar lá na BNCC e também na matriz curricular das escolas de ensino médio, e também a pessoa acaba fazendo as disciplinas à parte em relação a algum curso técnico que você esteja desenvolvendo. Aqui mesmo no canal Educação, a gente também tem os cursos técnicos, né? De finanças, de informática, de administração, recursos humanos. Então, é uma possibilidade de que dentro do ambiente escolar você já consiga desenvolver também uma profissão, certo? E que você pode aperfeiçoá-la dentro do ensino superior. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o programa Jovem Aprendiz. Sempre é um pouco assim, desperta a curiosidade de vocês, né? Então a gente vai entender um pouco como que funciona esse programa, tá certo? Olha, apesar de algumas semelhanças entre jovem aprendiz e estagiário, existem algumas diferenças.
Como, por exemplo, o jovem aprendiz segue as regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em que nós aprendemos aqui que a CLT ela é de 1943. Por isso é tão importante a gente valorizar, né, e a gente entender os nossos direitos trabalhistas, porque não tem nem 100 anos que nós temos direitos trabalhistas. Isso é fundamental, a gente trabalhar dentro da lei, dentro de uma legislação que possa garantir os nossos direitos. Então, o jovem aprendiz, ele segue as regras da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT, né, que tem, quando ele exerce uma atividade de caráter profissional. Então, ele vai ter lá um contrato, ele tem um vínculo empregatício com aquela empresa. Ele não presta um serviço, ele tem um vínculo com aquela empresa. Ele é, de fato, um colaborador, uma pessoa dentro de uma organização. Já o estagiário, ele tem como objetivo complementar a sua formação. O estágio é uma parte do currículo ou uma atividade complementar, né? Então, o estágio, tu já precisa estar ou num curso técnico ou então dentro de um ensino superior. E aí, o estágio dentro da universidade, a gente tem o estágio não remunerado, que é aquele em que tu vai aprender na prática sobre a tua profissão. Então, por exemplo, eu sou uma professora, eu fiz licenciatura em uma universidade, aqui na Federal. E aí, a gente tem dentro do meu curso, que era uma licenciatura em História, a gente tinha lá 4 estágios. Então, eu passava um semestre aprendendo sobre como ser professora lá no ensino infantil. O segundo estágio, eu aprendi a ser professora no ensino fundamental. O terceiro era no ensino médio. E como assim aprender a ser professora? Bom, eu ia para a sala de aula. Em um primeiro momento, apenas observar a dinâmica da sala de aula, como é que funciona, né, entender um pouco ali como é que aquela professora já formada, ela trabalha, ela age ali, né, qual é a estratégia dela dentro da sala de aula, enfim, entender, né, na prática, gente, porque é que nem você aí, se você gosta de andar de bicicleta, como é que uma pessoa aprende a andar de bicicleta se não for pedalando, se não for subindo em cima de uma bicicleta e tentar aprender aquilo ali? Entende? Então é na prática, o estágio e também um trabalho de jovem aprendiz, você vai aprender ali um determinado conhecimento na prática. Né, isso, e dentro da universidade também existe um estágio que é remunerado, que é esse, quando tu faz, né, tu tem um vínculo da universidade com o trabalho, com lá a empresa, né? Então existe um contrato, existe um termo de compromisso daquela empresa com aquele estagiário. E aí o estagiário, né, ele também não trabalha os 2 períodos, ele trabalha apenas um período. E no outro ele precisa estar dentro da universidade também, né. Então, para você fazer um estágio, você precisa estar estudando ainda. Bom, olha aí, os direitos do trabalhador menor de idade. Não pode realizar trabalho noturno, como a gente viu, né? Entre 10 da noite até 5 horas da manhã. O trabalho não pode ser realizado em horários que não permitam a sua frequência à escola, e essa pessoa também não pode estar realizando nenhum trabalho em um local perigoso, prejudicial, né? Então, um menor aprendiz, não é permitido que um menor aprendiz ele trabalhe em um bar, por exemplo. Né? Ah, mas em um restaurante? Se for à noite, também não pode, né? Só pode até, tem que ser ali, ó, até às 18 horas, né? Ou então até às 20, até às 21, mas não pode ser acima de 20 horas. Bom, ainda sobre o jovem aprendiz, o empregador, né, que é aquele que te contrata, se compromete a assegurar ao maior de 14, né, maior de 14 anos e menor de 18 anos, inscrito em um programa de aprendizagem, uma formação técnica profissional. Então, tu vai fazer ali, tu vai ser jovem aprendiz, mas não é para tu ficar lá dentro de uma empresa o dia inteiro. Ah, sou jovem aprendiz. Tá, mas vai fazer o quê? Tu precisa, de fato, desenvolver uma atividade que tu adquira um conhecimento, tá certo?
Bom, então o jovem aprendiz tem anotação na carteira de trabalho e previdência social, porque como a gente viu, o jovem aprendiz, ele segue as regras da CLT. Ele precisa estar matriculado, precisa estar frequentando uma escola. Ao menor aprendiz, né, será garantido um salário mínimo. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos. Então, esse aqui também é um outro detalhe, né? A pessoa, quando ela é menor aprendiz, ela não trabalha por mais de 2 anos nessa instituição, certo? E também não pode trabalhar em 2 ao mesmo tempo, é somente uma. Olha aqui o que é que diz a lei. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos serviços nacionais de aprendizagem número de aprendizes equivalente a 5% no mínimo e 15% no máximo dos seus trabalhadores. Ou seja, dentro de uma empresa, né, ela precisa ter um menor aprendiz, dependendo do quadro, da quantidade de funcionários, né, ela precisa ter no mínimo 5% e no máximo 15% de jovens aprendizes ali dentro daquela empresa. A duração, mas aí lembrando, né, geralmente isso é mais comum em um quadro de funcionários, assim, quando são 5% de jovens aprendizes, principalmente no quadro ali de 1.000 pessoas, pelo menos, certo? Bom, a duração do trabalho de um aprendiz, ele não pode ultrapassar de 6 horas diárias, né? E lembrando, de acordo com o ECA, mesmo um menor aprendiz dentro um supermercado, beleza, ele é um menor aprendiz dentro de um supermercado, ele trabalha 6 horas ali dentro. Ele precisa ter na semana, né, todos os dias, ele precisa ter ali um intervalo para que ele possa estudar suas atividades da escola, né? A gente não sabe se de fato na prática isso acontece, mas que está na legislação do menor aprendiz está que durante essas 6 horas ele precisa ter pelo menos 1 hora para poder estudar, né, as suas disciplinas, os seus conteúdos ali da escola, porque se entende assim, se ele passa 6 horas no trabalho e depois ele ainda passa 6 horas dentro da escola, já é metade do dia, né. Então, em que momento é que ele vai conseguir, essa menor aprendiz vai conseguir estudar? Não dá, né, gente. Então a ideia é que dentro das 6 horas, dentro do trabalho, tenha-se 1 hora para você poder ali resolver as suas atividades cotidianas da escola, regularmente. Bom, outro ponto aqui, o contrato de aprendizagem pode acabar, né, em algumas situações, como por exemplo, quando o menor aprendiz ele tem um desempenho insuficiente, né, quando teoricamente por algum momento ele não está bem ali, não está conseguindo desenvolver um bom trabalho, ou quando ele simplesmente tem o desejo de sair, né? Não é obrigado porque você é menor aprendiz, você tem que cumprir ali os 2 anos, tá certo? Bom, então a menor aprendiz, não, o aprendiz legal, é uma lei que estabelece que empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar jovens entre 14 e 24 anos como aprendizes, né? E aí, como a gente viu, vai variar do número, do quadro de pessoas que trabalham na empresa, de 5 até 15%. E olha só, a inclusão social de jovens no mercado de trabalho visa o desenvolvimento, né, tanto da teoria quanto da prática dessas pessoas que vão poder lhe ajudar num bom desenvolvimento no mercado de trabalho. Os benefícios, esse projeto beneficia tanto quem quer conquistar o primeiro emprego, né, como também as empresas. O aprendizes, qual é a vantagem de uma pessoa que é menor aprendiz? É que ela tem a oportunidade de se desenvolver profissionalmente, de conseguir adquirir uma experiência, né? Também tem ali toda uma questão de que você aprende também a entender como que funciona ali o mercado de trabalho, te ajuda também a ter mais autonomia, responsabilidade financeira, porque afinal de contas agora tu está recebendo um dinheiro, né, em troca da tua força de trabalho. Então é interessante que tu saiba como gastar, qual a importância daquilo ali.
E as empresas ajudam a disseminar a sua cultura empresarial, né? A ideia de que prepara novos talentos, além de auxiliar na educação, na inclusão social de jovens no mercado de trabalho também. Então, olha aí os requisitos para que você seja um menor aprendiz. Ter entre 14 e 24 anos de idade, estar matriculado e frequentando o ensino fundamental ou ensino médio. E aí é manter. E aí, para você conseguir se manter, é necessário ter frequência, né, dentro da escola e também ter um bom desempenho escolar. As vantagens, olha aqui todos os benefícios que um jovem aprendiz tem. Carteira de trabalho assinada, o salário mínimo por hora, né? A jornada de trabalho reduzida, o vale transporte, as férias de preferência durante o período de recesso escolar e o 13º salário e também o recolhimento do fundo de garantia. E olha, isso aqui é bem interessante, porque geralmente dentro dos estágios, na universidade pública, a gente, e também nas privadas, o estagiário, ele não segue as regras da CLT. Então, quando a gente é estagiário, não tem carteira assinada, né? Tem ali o salário, não é levado em consideração o salário, não é o salário mínimo de acordo com a hora que tu trabalha, né? Então, metade de um salário mínimo. Jornada de trabalho também é reduzida, né, pelo menos um turno. Também tem o vale transporte e as férias também. Geralmente segue ali não sei também se é algo que a gente pode generalizar, né, mas dentro estagiários ali que trabalham dentro, né, de uma escola, por exemplo, aí tudo bem, tu segue ali as férias normais, mas dentro de uma empresa com outro segmento profissional, já não, aí a gente precisa saber, né, se o estagiário de fato ele vai conseguir ter férias no mesmo período que tem férias na universidade. Geralmente isso não acontece, mas no jovem aprendiz, sim. Quando chega as férias na escola, o jovem aprendiz ele também entra de férias dentro da empresa. Bom, e os deveres do jovem aprendiz, gente? A gente já viu, precisa estar devidamente matriculado, frequentando a escola e tendo um bom rendimento escolar, porque se tu tem um rendimento escolar considerado ruim ou abaixo da média, vai se entender o quê? Que tu não está conseguindo conciliar os estudos e o trabalho. E entre o estudo e o trabalho, a prioridade são os estudos, né? Então, é muito importante que você tenha um bom rendimento escolar também. Bom, funções que não pode exercer. Segundo a legislação trabalhista, é proibido para menores de 18 anos de idade trabalhar em condições perigosas, né, como a gente já viu aqui. E aí, aqui eu também deixei uma atividade para casa. Eu gostaria que a gente conseguisse desenvolver essa atividade, tá certo? Que é como elaborar um currículo para um jovem aprendiz. Então, a gente vai utilizar justamente um modelo que é do site brasileiro de classificados de emprego, né? Eu deixei aqui o link. Lembrando que vocês podem sempre acessar o material do canal Educação lá no site do canal Educação. Tem o nosso vídeo, tem o nosso slide, e aí lá tu pode clicar no link para que tu possa ir direto para essa página que vai abrir aqui um modelo, né, de um currículo para você ser o menor aprendiz, né? E por que, gente, que isso aqui é interessante? Porque, olha, aqui o projeto de vida, sempre quando a gente iniciou, né, o projeto de vida e foi adotado aqui no canal Educação em 2022, mas em outras escolas, né, da rede pública aqui estadual no Piauí já tinham essa disciplina há pelo menos uns 2, 3 anos. Algumas, né? Então, a ideia do projeto de vida sempre foi muito discutido se era uma disciplina para simplesmente ajudar esse estudante a escolher uma profissão, qual curso escolher ali na universidade e algo que a gente, pelo menos eu, enquanto aqui a professora, né, de projeto de vida, eu sempre digo a vocês que a disciplina, ela vai muito além disso. Não é simplesmente a ideia de que tu vai ter a capacidade de escolher um curso, né? Inclusive, a nossa próxima aula vai ser sobre que curso escolher, né?
mas a ideia de que você consiga compreender, se conhecer, porque a gente trabalha ali o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, autocuidado, autogestão. Então é aquela ideia de que tu tenha capacidade de se conhecer, identificar o que é importante para ti, quais são os teus objetivos, quais são as metas que tu vai traçar para alcançar esse objetivo e para que tu tenha autonomia, para que tu tenha responsabilidade em tomar decisões, para que tu consiga de fato ter um compromisso contigo mesmo, né, em relação a estar na escola, a entender a importância da educação na tua vida, entender que na escola, né, não é também somente, então a escola eu vou ter que ficar decorando data lá na história, não, né, porque a gente nem fica mais, não existe mais essa história aí que era entendida como uma história que é apenas para decorar, ou então, para que eu vou aprender sobre algoritmo lá, na matemática que não vai me servir para nada. E é claro que vai te servir, gente. A escola, ela é uma junção, né, para que você justamente adquirindo todos esses conhecimentos, tu consiga ter uma capacidade, né, uma pessoa que seja consciente, que entenda a importância dos seus direitos, da cidadania, que seja uma pessoa que saiba ler e compreender o que está lendo, que seja uma pessoa que consiga, defender os seus argumentos, as suas ideias, né, baseado, óbvio, sempre no respeito, mas também com argumentos ali na ciência. Então é para isso que serve a escola. E uma grande questão é que a gente começa a ficar: "Beleza, então agora eu estou estudando, mas em algum momento eu também vou querer trabalhar", né. E aqui, como a gente discutiu hoje a ideia do menor aprendiz, é interessante para que você consiga também ter uma responsabilidade, autonomia, consiga administrar o seu próprio dinheiro, né. Então mudar de uma certa forma é expandir a tua mente, ter uma consciência um pouco maior. Então é algo interessante, né. E aqui a gente um currículo base para a gente ter uma noção, né, o teu nome, o teu endereço, o teu telefone, o teu e-mail, o teu objetivo, que é ser jovem aprendiz, já tem aí o resumo das qualificações, né. Você pode ter uma carreira, né, dizer por que que você quer trabalhar ali, colocar a tua formação acadêmica, que é o ensino médio, vai concluir ano tal, qual é o colégio. Tu tem alguma formação complementar? Eu fiz um curso de administração aqui no canal Educação. Eu lembro que aqui o Elidson, né, isso o Elidson lá de São Francisco do Piauí, aqui no projeto de vida na primeira série, ele fez um curso em informática. Então ele pode colocar ali a formação complementar dele, o curso em informática, entendeu? Então é justamente o que você tem que poderia contribuir, né. Então, olha aqui, o nome do profissional, a primeira parte, o endereço, o telefone, o e-mail, a idade, a nacionalidade, o teu estado civil, algo que seja bem direto. E o objetivo, aí tu coloca jovem aprendiz, o resumo de qualificações, aí tu vai dizer, né, quais são as tuas qualidades, né. É como a gente diz, aqui tu vai vender o teu peixe, né. Então, por exemplo, é aptidão para o desenvolvimento de estudos sobre métodos, imagina, né, dependendo da empresa, aqui de controle de custos, tu tem uma noção de questões financeiras, tu é uma pessoa que tu tem aptidão na matemática, na contabilidade, ou tu pode ser uma pessoa que tem aptidões em relação a receber pessoas, tu é uma pessoa comunicativa, tu é uma pessoa que tem habilidades com atendimento ao cliente, né, então tu consegue efetuar, tu consegue identificar ali a necessidade de uma determinada pessoa, tu consegue tirar dúvidas, tu tem um conhecimento na elaboração de algum relatório ou de alguma planilha, porque tu tem um conhecimento ali básico em informática, então tu vai dizer ali, né, quais são as tuas aptidões, no que tu se interessa. Aí vem para a formação acadêmica. No caso, você é um menor aprendiz, tá aí matriculado na escola tal, então vai colocar ensino médio conclusão em 2024, porque não é isso, vocês não vão concluir aqui o ensino médio em 2024, né. Aí tu coloca tua formação complementar, tu tem algum curso? Coloca lá, tenho atendimento
atendimento com qualidade. A instituição, coloca o nome da instituição. Ah, tem um outro curso, um extra, coloca também. E aí, né, aqui na nossa atividade para casa, eu quero agora com vocês, que vocês possam, né, tentar fazer essa atividade. Lembra lá no início do ano eu falei, gente, vamos aqui aprender a ter a nossa matéria lá no nosso caderninho de projeto de vida, porque é muito importante que vocês consigam ter essa noção, né, de fazer os registros. Muitas vezes aqui, de fato, a gente não tem o tempo para poder copiar, né? Por isso que eu digo, olha, faça o print, ou então peça aí para o seu professor que está aí com você no kit do Canal Educação, né? Fazer o print da tela para que depois você possa passar para o caderno algum conteúdo, porque fica bem mais interessante, né? Consegue fixar muito mais na mente. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade, né? Faz o print aí agora para tu fazer aí o teu perfil profissional. E olha, lembra quando a gente fazia aqui as atividades para entender um pouco quais são as tuas habilidades, aquilo que tu acredita que tu desenvolve bem? Então, é o momento justamente de tu exercitar, de colocar, de parar mais uma vez para refletir sobre elas. E aí eu lembro que a gente já fez tantas atividades assim desse tipo, né, de vocês identificarem, beleza, então eu tenho uma habilidade, eu sou uma pessoa que eu sou uma boa ouvinte, eu sou uma pessoa que eu consigo me comunicar com o outro, que eu consigo estabelecer uma relação interpessoal, social que seja saudável, né? Então, a ideia é que vocês consigam desenvolver, fazer esse currículo, ter uma noção, né, gente? Isso é muito importante, porque quantas vezes, como era comum a gente sair do ensino médio, ir para uma universidade e não saber absolutamente, não ter nenhuma noção sobre como que funciona o jovem aprendiz, como que funciona para conseguir ter um estágio remunerado dentro da universidade. Então, isso aqui é justamente para te ajudar a tu ter mais autonomia em relação ao teu próprio tempo, em relação à tua própria escolha, né? Então, e de ter ali, né, uma autonomia, tem um dinheiro também, óbvio. Geralmente, né, o jovem aprendiz acaba também contribuindo ali dentro da família, mas é interessante para que tu consiga também ter uma noção do que é dinheiro, né, e de que forma que ele ali pode te auxiliar em alguma necessidade do teu cotidiano. Ok? Então, nós estamos aqui encerrando a nossa aula. Vamos aqui revisar rapidinho alguns pontos que a gente discutiu na nossa aula de hoje. Bom, a gente aprendeu que lá na Constituição Federal de 1988, que está ali, né, registrado todos os nossos direitos e os nossos deveres também, enquanto cidadãos e cidadãs que vivem dentro de um coletivo que é a sociedade. Então, de acordo com a Constituição Federal, a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, né? O Estado ele tem a obrigação de oferecer educação gratuita e de qualidade para os adolescentes, crianças e adolescentes de 4 até os 14 anos de idade. E a família também, porque a família é o primeiro grupo social, é a responsável pelo desenvolvimento daquela criança, né? Se por acaso uma criança ela está vivendo uma situação de vulnerabilidade, de abandono parental, essa mãe e esse pai irão responder na justiça pelo abandono de uma pessoa que é incapaz de cuidar de si mesma. Então, é por isso que o Estado e a família têm a obrigação, né, de matricular uma criança na escola. Então, por quê, né? Porque será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, porque visa o pleno desenvolvimento de uma pessoa, porque visa que essa pessoa ela tenha um preparo para o exercício da cidadania e também para a qualificação para o mercado de trabalho. Então, se entende que a escola ela tem essa função social de te preparar para que tu tenha uma noção do que é os teus direitos, os teus deveres, ou seja, preparar uma pessoa que seja cidadã
e também tem a obrigação de te auxiliar no teu desenvolvimento para tu entrar no mercado de trabalho, porque em algum momento tu vai deixar de ser adolescente, tu vai virar um adulto e tu vai ter que começar a se sustentar. Então a escola ela te prepara nesse primeiro momento para que tu tenha condições, capacidades de conseguir fazer isso na tua fase adulta. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, olha aí, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, ao preparo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente vai dos 4 até os 17 anos de idade. Então, o ECA, gente, ele é muito importante, porque é algo muito específico em relação, né, à criança e ao adolescente, porque a Constituição Federal, ela fala de todos, é claro, ela traz algumas especificidades, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente é mais específico ainda e também diz, né, que a educação é a responsável pelo desenvolvimento físico e psíquico de um ser humano. Vimos aqui também sobre algumas características do que é ser jovem aprendiz no Brasil, né, que é justamente os jovens entre 14 e 24 anos que podem desenvolver uma atividade profissional em um meio período que segue as regras da CLT, então tem todos os direitos garantidos lá pela legislação trabalhista. E vimos também que o objetivo disso é incluir esses jovens no mercado de trabalho, para que essas pessoas elas consigam desenvolver as suas competências profissionais e também, né, suas competências pessoais. Ok? Então, nós chegamos aqui ao final da nossa aula. A nossa próxima aula será sobre que curso fazer, né? Qual curso que você vai escolher? Será de acordo com as suas aptidões, os seus interesses, né? Ou você está pensando numa questão financeira? Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Beijos e até mais.